Glória a Deus. Bom dia, igreja. Muito bom estar na casa do Senhor e com você também. Estar com a igreja e com Jesus é muito bom. Bom, hoje nós começaremos uma nova série de mensagens sobre as 7 cartas de Jesus, ali as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas de Apocalipse. E a minha intenção com essa série é exatamente entender o que Deus quer mandar de recado para a gente. Anúncios que Deus quer fazer e revelações que Deus quer trazer para nossas vidas. Foram 7 cartas, 7 igrejas, 7 postagens, e nós vamos fazer 7 mensagens. E hoje, o tema da mensagem é Éfeso. Quando o amor se esfria, o altar apaga. Lembrando que a sua vida é um altar. Não só o altar da igreja, mas a sua vida como um altar ao Senhor. A sua vida prestando culto ao Senhor. E nós temos o livro de Apocalipse, um livro tanto quanto complicado. É um livro desafiador para ler. Não é um livro tão simples. Eu vou dar uma dica para você. Talvez você se interesse em estudar o livro de Apocalipse por causa dessa série, e eu acho isso muito bom. Estude, leia o livro de Apocalipse, mas antes de estudar o livro de Apocalipse, leia o livro de Daniel. Estude o livro de Daniel, estude ali sobre as revelações, sobre como Daniel viu os últimos dias, e então vá para o Apocalipse. Peça ajuda, não leia sozinho. Ligue para algum líder, alguém, olha, vamos ler juntos, vamos estudar juntos. Mande mensagens com dúvidas para mim, para um líder, para um pastor da igreja. Nós queremos que você realmente tenha a revelação do Senhor para a sua vida. O livro de Apocalipse é um livro de revelação, da revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse não é um livro sobre guerras, sobre terror, sobre julgamentos. Ele tem isso dentro dele, mas o principal do livro de Apocalipse é a revelação de que Jesus é o Senhor. Nós sabemos disso, mas vai reinar eternamente. O dia em que ele vai julgar definitivamente, ele vai mostrar a sua glória para todo o mundo, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro de vitória, de alegria, de celebração. É um livro do final feliz. É um livro que a gente pode ler sorrindo, entendendo que se nós temos Jesus, estaremos com Ele reinando para todo sempre. Faremos parte dessa grande vitória que Jesus já tem, mas vai oficializar e vai mostrar para todo mundo quando Ele voltar. João, ele exilado na ilha de Patmos, tem a revelação de Apocalipse e nos abençoa muito com essa leitura. E é interessante, já no início desse contexto de Apocalipse, é interessante porque João foi exilado por pregar a mensagem do Evangelho. E ficar exilado não é uma coisa legal. Solidão. As pessoas com quem ele gostava não estavam mais com ele. Estavam longe de casa. E isso acontece com a gente muitas vezes. Talvez até dentro de nossas casas nos sentimos sós. Estamos solitários. Olhamos tanta gente ao redor, mas a gente se sente só. Mas se com João aconteceu essa grande revelação, é sinal de que Deus pode também se revelar a você nos seus momentos de solidão, nos seus momentos de solitude, que é diferente de solidão, onde você se retira justamente para ouvir a voz do Senhor. Em momentos talvez em que você se sinta sozinho, foi abandonado, ninguém está perto, Deus pode se revelar a você. Ele quer se revelar a você. João foi isolado por Roma, mas foi visitado por Jesus. Muitas das vezes, Deus quer nos visitar nos lugares onde pessoas nos deixaram. Interessante, no capítulo 1, versículo 3, nós lemos assim: bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. O livro de Apocalipse é um livro de bem-aventurança. É um livro de alegria. Por quê? Felizes, ou seja, bem-aventurados, felizes são aqueles que leem e que guardam, ou que cumprem, ou que praticam, ou que vivem aquilo que está descrito aqui no livro de Apocalipse. Por isso é um livro muito bom. É um livro
que gera ou tem que gerar na gente felicidade, expectativa. Nós cantamos aqui sobre isso, sobre ansiar a volta de Jesus, sobre esperar por esse momento. E é sobre isso. O livro de Apocalipse não é um livro de medo, mas de alegria para aquele que tem Jesus no coração. Jesus anda entre os candelabros. É o que nós vamos ler aqui em Apocalipse. Jesus está entre as igrejas, está passeando na igreja, está passeando nas nossas vidas, nas nossas casas. Essa é a intenção de Jesus. E João tem essa imagem, Jesus andando entre os 7 candelabros de ouro, tendo as 7 estrelas, né, segurando as 7 estrelas, como registrado em Apocalipse 1:12, como ele vai falar também aqui em Apocalipse 2, como nós vamos ler. E o que isso significa? 7 estrelas, 7 candelabros. 7 estrelas são os 7 anjos, 7 líderes, 7 pastores, 7 pessoas que receberam a autoridade ali, ou o direito de serem líderes sobre um povo. Ou um grupo de liderança. Você pode pensar assim também, uma igreja em que 2, 3 pastores, um presbitério, se unem ali. Deus concedeu aquele grupo, aquela pessoa, aquela liderança, o pastoreio da igreja, são os anjos da igreja, e 7 candelabros representam as igrejas. Agora, interessante, a representação da igreja como candelabro, porque a igreja, ela precisa ser luz, precisa iluminar. Alfredo falou aqui sobre, o questionamento, por que a igreja está aqui nesse lugar, né? Porque ela tem que estar aqui mesmo, para iluminar essa rua aí, para iluminar o bairro de Botafogo, para iluminar a Zona Sul, para iluminar o condomínio onde você mora. Porque você precisa lembrar que aqui não é a igreja de Cristo, é a instituição onde nós nos reunimos, ou seja, onde você que a igreja se reúne, você é a igreja na sua casa, você é a igreja lá na sua academia, no seu trabalho, na sua faculdade, você precisa brilhar lá. Candelabro, luz, iluminação, foco em Jesus. E as cartas, as 7 cartas, elas têm uma estrutura comum. Cada carta segue esse padrão espiritual e pastoral. Qual é o padrão? Primeiro, Jesus se apresenta. Ele diz, olha, eu sou esse que está falando, quem governa, quem tem o controle, quem tem a palavra de fé, de esperança, quem tem uma palavra de salvação, quem criou todas as coisas. Ele se apresenta seguindo esse padrão. Como Jesus se apresentaria para você? O que ele falaria sobre algum elogio sobre a sua pessoa? Que elogio ele falaria sobre você? Será que ele falaria assim, olha, poxa, que legal que você não perde um culto, você é fiel, você trabalha na igreja? Será que ele falaria isso de você? Ou falaria assim, olha, eu vejo que você durante a semana se importa com as pessoas, você ama pessoas, você ora por pessoas, você liga para as pessoas. Será que ele elogiaria você dizendo, poxa, todo dia você me busca, hein? Que bênção. Nossos encontros são maravilhosos. Que elogio Jesus faria sobre você? Agora, que consideração de advertência ele falaria também sobre a sua vida, sobre a minha vida? Porque nós temos coisas a melhorar, sempre teremos. Até Jesus voltar é uma caminhada de aperfeiçoamento, santificação. Jesus sabe disso. Ele não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o que ele hoje falaria sobre a sua vida? Sobre coisas que você precisa melhorar? E que promessas ele revelaria para a gente? O que Jesus falaria? Que elogio, que crítica e que promessa? Eu quero aproveitar para te encorajar a fazer uma coisa. Todo mundo tem telefone aí, não tem? Você tem telefone, não tem telefone? Você tem Instagram. Pelo menos eu acho que 99% das pessoas aqui tem Instagram. Eu quero te encorajar a ser um evangelista digital. Tira uma foto do culto. Pode tirar agora mesmo, daqui, ó. Uma foto minha pregando. Ou tira uma foto sua ali fora. Tira uma foto da igreja, do letreiro. Tira foto daqui de alguma coisa. Fala assim, eu estou na igreja. Posta lá no teu Instagram. Estou no melhor lugar do mundo agora. Estou na presença do Senhor junto com a igreja. Vim para a igreja. Poste isso. Você talvez vai se surpreender que alguém vai olhar e vai falar assim, você está na igreja? Que igreja você foi? Como é que foi? Talvez você vai se surpreender.
e vai ser uma ponte para alguém conhecer Jesus, vir à igreja. Sabe o que me estranha? É que às vezes parece que a gente tem tudo na mão para fazer algo acontecer e a gente não se movimenta. Você tem coragem de fazer isso aí? Tirar uma foto e postar no teu Instagram? Tem coragem mesmo? Falar assim, ó, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar hoje, na presença do Senhor. Faça isso aí. Te dou um tempinho, tira uma foto aí agora. Faz uma selfie se você quiser, tira uma foto minha, tira uma foto do letreiro. Vai lá, seu evangelista, nós estamos evangelizando agora. Ou você talvez não tenha a coragem de falar assim, eu estou na igreja hoje. Talvez realmente você precisa repensar que a foto que tu postou ontem pode não ter muita coerência. Talvez já seja uma advertência que Deus está te dando. Porque você só posta besteira, aí vai postar uma foto na igreja? Não vai ficar legal. Talvez você só posta foto na academia, mostrando o que não devia. Mas aí vai tirar da igreja. Realmente fica esquisito. Nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo. Qual é a mensagem que nós estamos dando ao mundo. E se nós estamos usando tudo o que temos para apresentar Jesus para as pessoas. Nós temos um Instagram. Você acha que se Jesus viesse hoje, não tivesse vindo há 2000 anos atrás, se o Messias viesse hoje, você acha que Jesus não teria Instagram? Jesus teria Instagram, ia para a faculdade, Jesus ia tirar a carteira de motorista, ia trabalhar, ele era carpinteiro. Jesus ia acompanhar o tempo de hoje. Ah, meu irmão, mas o Instagram de Jesus, como é que deveria ser, hein? Como é que Jesus iria para a academia? Ele ia cuidar do corpo, né? Ele ia cuidar do corpo, ele ia fazer um exercício físico. Como é que ele estaria na faculdade? Nas faculdades que nós temos aí, que infelizmente estão corrompidas. Nós precisamos entender que Jesus já está nesses ambientes, porque Ele está em você. Ele está na sua vida, no seu coração. A única pergunta é, Ele domina as suas ações? Ele influencia quem você é? Que você seja um evangelista digital. Use seu Instagram, seu Facebook, seu TikTok, use seu telefone, seu WhatsApp, use sua vida para mostrar quem Jesus é. Vamos ler então Apocalipse? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse número 2, a partir do versículo 1. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, que seja o teu Espírito falando, Deus, e que a igreja ouça. Que nós possamos aqui ouvir algo do Senhor. Que o Senhor encontre corações férteis, terras próprias, propícias para que a tua palavra seja plantada. E que, como Tiago fala, que não apenas sejamos ouvintes daquilo que o Senhor tem ministrado, mas praticantes da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Éfeso era a capital da província romana na Ásia. Uma cidade muito importante. Uma cidade muito interessante porque marcada pelo Evangelho. Éfeso começou a ser evangelizada através de um casal. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila está registrado no livro de Atos. Vão para Éfeso, começam a preparar o terreno. Paulo chega lá,
prega o evangelho com eles, planta uma igreja, deixa uma liderança e vai embora. Tempo depois, Paulo manda quem para lá? Timóteo, um jovem pastor. Na sua viagem, ele passa por Éfeso e fala assim: Timóteo, fica aqui, você vai liderar essa igreja, você vai pastorear agora a igreja de Éfeso. E ele manda as cartas para Timóteo, porque era uma igreja, numa cidade importante, uma cidade de comércio rico, farto, uma cidade muito idólatra. Lá tinha um templo famoso da deusa Artemis, ou Ártemis, mais famosa para os romanos como Diana. E era uma cidade cosmopolita, muitas pessoas iam ali, e um jovem pastor começa a assumir essa igreja. Aí Paulo manda uma carta para ele: Ei Timóteo, fica firme aí, deixa ninguém menosprezar você por causa da tua idade, não. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Se apresente aí como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra de Deus. Timóteo, um pastor sobre aquela igreja. E tempos depois, João, o apóstolo João, final da sua vida, vai para Éfeso. E ali, ele tem também um tempo naquela cidade. Uma cidade marcada por muitos acontecimentos da palavra de Deus. E é interessante que, como isso se iniciou? Através de um casal. Um casal que foi para lá pregar o evangelho. Olha que coisa legal. É exatamente assim que pode acontecer na tua vida. Hoje você está aqui, glória a Deus. Mas vai que você viaja para outro lugar. Vai que Deus leva você para outro estado. Vai que Deus leva você para outro município. Você pode ser igual o Priscila e Áquila, levar a mensagem do evangelho, começar a pregar lá, aí depois Deus manda outras pessoas e uma igreja vai nascer. Você vai fazer parte de uma história, a história do evangelho. Ontem nós estávamos na igreja de Itacuruçá, que o pastor Wagner agora é o pastor, foi pastor de família aqui por muito tempo, pastor da Rede Verde também, e nós enviamos ele para lá. Ele plantou a igreja, ele inaugurou lá a igreja de Itacuruçá ontem, mas essa igreja foi iniciada por um casal que morava em Itacuruçá, que mora em Itacuruçá, foi na igreja de Itaguaí, aceitaram a Jesus, começaram a pregar o evangelho em Itacuruçá, uma igreja nasceu. Isso pode acontecer com a sua vida, porque Deus quer alcançar pessoas. Deus ama vidas, Deus ama pessoas, e Ele quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Essa série de mensagens vai ser focada em responder uma pergunta: o que Deus vê na igreja? Ou como Deus vê a igreja? E é claro que essa pergunta abrange tanto a instituição, como Deus vê a atitude, como Deus vê a atitude Zona Sul, mas também abrange a sua vida, como Deus vê você, a sua casa, você como igreja, como Deus vê os seus passos, o que Deus está vendo, o que Ele fala ou tem para falar sobre nós. E esse texto aqui dá para a gente algumas verdades ou algumas respostas sobre essa pergunta. Bom, o que Deus vê na igreja? Como nós podemos perceber a igreja? Em primeiro lugar, Deus vê uma igreja que é cuidada e conservada por Ele. Uma igreja que é cuidada e conservada por Deus. O versículo 1 diz: ao anjo da igreja, em Éfeso, escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Irmãos, o verbo utilizado aqui para ter é um verbo que pode ser traduzido em algumas versões, você vai encontrar isso, como conservar, como guardar, manter segura, cuidada, protegida, amparada. E ele diz que passeia, entre esses candelabros. Entre essas 7 igrejas, que eram o foco ali da Ásia Menor, mas entre todas as igrejas e instituições, nós estamos falando, e entre todo o povo de Deus, Deus passeia, Deus guarda, Deus segura, Deus mantém. Nada nem ninguém pode arrancar a igreja das mãos de Deus. A mão direita é símbolo de autoridade. A gente não tem muito esse costume hoje. A gente pede, levanta as mãos, impõe as mãos aí em direção a alguém que a gente vai orar, mas há uma simbologia em relação à mão direita, significa a mão de autoridade.
dizendo, ele tem a autoridade sobre a igreja, sobre os líderes da igreja, sobre os anjos da igreja, sobre todas as pessoas da igreja, são do Senhor. A autoridade da igreja está no Senhor. Eu estou aqui como pastor da igreja, mas eu sou ovelha, eu só estou como pastor. O pastor daqui mesmo é Jesus. Esse é o pastor da igreja. Ele só confiou a mim, o pastoreio dessa igreja aqui. Como confiou o pastor José, o pastoreio de toda a atitude. Como confiou a você que é líder de célula, o pastoreio de 7, 8, 10 pessoas. Mas todos nós somos ovelhas. O verdadeiro pastor é Jesus. Ele que é o dono da igreja. Jesus não delega a outros o cuidado da sua igreja. Ele mesmo anda entre os candelabros. Você pode falar assim, pastor, mas tem muita gente esquisita na igreja. Tem mesmo, eu mesmo sou esquisito. Você também é bem esquisito. Basta a gente começar a andar muito perto um do outro, que a gente vai começar a ver essa esquisitice um do outro aí. Caramba, mas tu tem essa mania? É, tem essa mania. Mas tu é assim? É, tem. Rapaz, mas tu é esquisito. Todos nós somos esquisitos. Mas é a igreja do Senhor. Tem coisa ruim na igreja? Tem. Porque a igreja não é perfeita. Porque tem a gente. Tem um que pisa no pé do outro, que fala um negócio que não devia, né? Um que pisa na bola. É a igreja do Senhor. É a gente, mas é do Senhor. Tem gente que já me entristeceu na igreja, demais. Você também, talvez se entristeceu com alguém na igreja. Mas, ei, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Já parou para pensar que é a parte do teu corpo que ninguém toca? Menina dos olhos. Ninguém pode tocar não, pô. Como é que toca nesse negócio? Vai arranhar, vai machucar você. Agora, nas outras partes do corpo, alguém pode tocar. Um médico vai fazer um exame, seu cônjuge na intimidade, vai tocar no seu corpo todo. Mas a menina dos olhos você não toca. É isso, é a igreja. Ninguém toca na igreja do Senhor. Por isso, cuidado. Cuidado ao falar mal da igreja do Senhor. Não entre nesse caminho de você... Rapaz, tem gente na internet que eu fico pensando assim, o que a gente ganha com isso, cara? Discutindo coisa na internet sobre igreja, sobre pastor. Meu irmão, sai fora desse negócio. Já teve um casal aí, um casal não, né? Duas pessoas que são irmãos, casal homem e mulher, né? Foi Arão e Miriam. Já fizeram um negócio desse. Se levantaram contra essa pessoa que Deus colocou como liderança, Deus chamou a atenção deles. Falou assim, quem são vocês para chamar a atenção de quem eu coloquei sob liderança? Do povo. Sobre o povo liderando ali. Não, meu irmão. Vocês não podem chamar a atenção dele, não. Quem chama sou eu. Você viu alguém errado? Com todo temor e carinho, você, poxa, ó, acho que isso não é legal e tal. Mas não se levanta contra a pessoa, não. Você tem o direito. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, de chegar para mim, para qualquer pastor. Pastor, eu acho que aquele negócio que você falou não foi legal. Tem mesmo, faça isso mesmo. Talvez eu possa falar aqui uma tremenda besteira no púlpito. Você, poxa, tem o dever de chegar assim, pastor, mas você falou aquele versículo, mas não é assim, assado? Eu posso estar errado. Mas não se levante contra a autoridade que Deus colocou, não. Não fale mal de igreja, não. Não entre em discussão, porque a igreja tal faz isso, porque a igreja tal tem esse erro. Irmão, é a igreja do Senhor. Pode ter coisa errada, mas é do Senhor. Deus está guardando, Deus vai tratar, Deus vai cuidar, Deus vai corrigir. Tanto que ele mandou cartas para falar, ó, tem coisa errada aí. É Deus que protege a igreja. Você não pode dizer que não quer estar e conviver onde Jesus convive e está. Ainda ama e protege. É a igreja. A igreja do Senhor é um lugar onde você precisa estar, precisa conviver e você precisa amar. Porque Ele protege, Ele cuida, Ele conserva, Ele ama a igreja. É a igreja do Senhor. E se você ama o Senhor, tem que amar as coisas do Senhor. Como é que você vai gostar de mim e não vai conviver com a minha esposa? Você tem que conviver, nós somos uma só carne. Como é que você vai querer me convidar para sua casa? Não, seus filhos não vão não. Que isso, rapaz? São meus filhos, são minhas filhas. É assim que nós temos que olhar para a igreja. Você quer Jesus? Queira a igreja também.
Porque é Ele que tem o poder, Ele que é o pastor da igreja. A igreja tem muitos problemas, mas é aqui que nós aprendemos sobre ter uma família saudável, uma vida íntegra e santa, comunhão com as pessoas, serviço, generosidade, sermos melhores. É aqui que a gente aprende. Princípios que transformam a vida das pessoas em uma vida melhor, porque Jesus é que cuida da igreja. Certa vez perguntaram ao menino: aqui, se todo mundo se voltasse contra a igreja, o que você acha que aconteceria? Aí o menino falou assim: nada. Porque todo mundo não é padre para Jesus. Jesus vai continuar protegendo a igreja. Ah, mas se todo mundo quiser fechar as portas das igrejas, o que vai acontecer? Eles só vão continuar adorando a Deus em outros lugares, mas a igreja permanece. Porque ninguém pode contra a igreja. Porque Jesus sustenta a igreja. Deus está dizendo hoje que minha igreja está nas minhas mãos. Então não se preocupe em proteger a igreja. Se preocupe em ser igreja. E você vai estar sendo protegido pelo Senhor também. Mesmo em meio aos ataques, a escândalos, a crise, o Senhor da igreja não perdeu o controle. É interessante porque a igreja, o povo de Israel, quando nós lemos no Velho Testamento, nós vemos Deus deixar o povo de Israel, por exemplo, ser levado cativo, passar vergonha, perder batalhas. Lembra da batalha lá contra Ai? Perderam. Por quê? Porque tinha um pecado. Mas Deus deixou. Aí você pensa, mas Deus passou maior vergonha. Não, Deus não passou vergonha. Eles passaram vergonha. Deus continua supremo, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Nada sai do controle dele. Por isso, você precisa entender isso, que a igreja está nas mãos do Senhor. Irmão, eu não gosto disso não sou de fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Fala para o lado aí, ó. Fala para alguém assim, ó. Ei, você está nas mãos do Senhor. Fala aí. Você está nas mãos da pessoa certa. Fala com convicção, fala assim, ó. Você, igreja, está nas mãos do Senhor. Tu está bem posicionado. Ninguém pode contra você. Ó, Deus está te protegendo. Pega essa visão aí, varão. Ó, varoa, você está nas mãos do Senhor. Você é igreja. Da glória do Senhor. Segundo lugar, como é que Deus vê a igreja? Deus enxerga nossas obras e está mais preocupado com elas do que nós mesmos. Deus enxerga nossas obras e está mais preocupado com elas do que nós mesmos estamos. Versículo 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Quando Deus fala aqui que conhece, Ele fala que conhece completamente tudo sobre nós. Não é um saber teórico, mas um conhecer por experiência e intimidade. Ele penetra, Ele vai no mais profundo. Ele sabe o que você pensa, sente, Ele sabe o que você vive, o que você precisa, o que você deseja. Deus sabe de todas as coisas. Ainda que antes de eu falar alguma coisa, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele sabe. Jesus conhece o que fazemos, por que fazemos e com que coração fazemos. E Ele diz que conhece o nosso trabalho árduo, nosso esforço, e conhece também a nossa perseverança. Irmãos, é interessante isso, porque Jesus não fala assim: eu conheço o seu trabalho árduo. Ei, descansa um pouco. Para de fazer um pouco. Não, Jesus não fala isso. Jesus não fala assim: aí, tem muito trabalho. Poxa, vai cuidar um pouco da tua vida. Não. Ele fala assim, ó, eu conheço. Porque estamos na parte dos elogios. Eu conheço o teu trabalho árduo. Parabéns. Você tem trabalhado duro, tem perseverado. Isso aí é bom. Continue a fazer isso. Continue a trabalhar assim arduamente, perseverantemente. Continue com firmeza. Não dê mole não, deixa a peteca cair não. Fica com preguiça não. Continue trabalhando arduamente por mim, comigo. A igreja precisa trabalhar por e com Jesus de forma perseverante.
Mas esse trabalho não se resume somente vir na igreja, uma recepção, louvor, um som, né? Limpar alguma coisa. Isso é bom, tem que ser feito. Mas o trabalho árduo aqui é o trabalho que você faz por Jesus em relação a levar Jesus a ser conhecido a outras pessoas. Porque eles aqui estavam sendo perseguidos a deixarem de ser, para deixar de ser igreja, para deixarem de pregar o evangelho, para deixarem de dar testemunho, para deixarem de levar o nome de Jesus a ser conhecido. Eles estavam sendo perseguidos, risco de morrerem, de perderem suas casas, terem que sair de casa. E eles continuavam trabalhando, pregando Jesus, sendo igreja. É esse tipo de trabalho árduo que Jesus elogiou sobre eles. É esse tipo de trabalho que nós temos que fazer. Deixar de ter preguiça. Talvez, será que Jesus escreveria isso na nossa carta? Parabéns, hein, Vinícius? Porque você dedica todos os dias a pregar o evangelho. E você pensa assim, fácil, né, pastor? Você é pastor? Não, não é sobre ser pastor, é sobre pregar o evangelho. É sobre chegar lá, numa conversa sua no seu trabalho amanhã, e você aproveitar uma ponte e falar assim, poxa, eu conheço Jesus. Você quer conhecer Jesus? Posso orar pela sua vida? Ontem eu estava na igreja, fui adorar o Senhor. Você podia ir comigo semana que vem. Isso é pregar o evangelho. Aí você vai falar assim, não, eu prego o evangelho há anos, com meu testemunho e exemplo. Sim, ótimo. Tem que fazer isso mesmo. Mas você tem que falar também. Pastor, mas tem aquela frase, né? Pregue em todo o tempo, se possível, com palavras. Onde está isso na Bíblia, irmão? Eu quero saber onde está isso na Bíblia. Porque na Bíblia eu vejo que Paulo fala o seguinte em Romanos: pregue, porque como virão se ninguém pregar? A fé vem pelo ouvir da palavra. Não é assim que está na Bíblia? A fé vem pelo ouvir de quê? Da palavra. Seu testemunho é necessário, é coerente, tem que ter. Ele arrasta, ele traz para você. Mas é a palavra de Jesus que transforma. Paulo fala para Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. Ou seja, podendo ou não podendo, prega. Querendo ouvir ou não querendo ouvir, prega. Manuseie bem a palavra, compartilhe a palavra. Você vai respeitar, senão vai ser um crente chato, né? Mas prega. Você tem que aproveitar 1 hora, pelo menos na sua convivência do dia a dia, e falar assim, rapaz, eu amo Jesus. Jesus mudou minha vida. Isso é pregar. Rapaz, eu era triste, agora eu sou feliz. Isso é pregar. Meu casamento estava no buraco. Hoje eu estou feliz com meu marido, com a minha esposa. Isso é pregar. Porque as pessoas vão falar assim, mas o que mudou? Jesus. Eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. Você está pregando o evangelho. É isso, é sobre isso. Só que aí a gente olha para nossas vidas, será que esse é o elogio que Deus traz para a gente? Porque a gente fala de tanta coisa, a gente sabe de tanta coisa, mas talvez a gente não comunica aquilo que é o mais importante, Jesus Cristo. Talvez a gente não está trabalhando arduamente para que isso aconteça. Talvez a gente está trabalhando arduamente para ganhar dinheiro. Talvez é isso que Jesus vai falar para a gente. Poxa, eu vejo as suas obras. Você trabalha para caramba para ficar mais rico, para poder comprar um carro, para viajar, para comprar uma roupa legal, para ter uma família, né, bem confortável na sua casa. Nada contra isso, tem que fazer isso mesmo. Mas e para mim, você trabalha arduamente? Billy Graham, pastor Billy Graham, ele fala uma frase que a gente precisa pensar sobre isso. É incoerente você dizer que vem à igreja porque você quer Jesus. Mas você diz que quer Jesus para a eternidade, mas você não quer Jesus diariamente na sua vida. Talvez você não quer Jesus todos os dias, tempo com Jesus, ansiando estar com Jesus, buscando Jesus. Talvez você esteja trabalhando arduamente para a sua vida, mas não por Jesus. E é muito incoerente a gente ler a Bíblia, que serve de base para a gente, regra de fé e prática. Homens e mulheres que perderam tudo por Jesus. Mas a gente não quer viver esse tipo de evangelho, a gente quer viver um outro evangelho. Aí você fala, não, pastor, os tempos mudaram. Será? Eu estou lendo um livro que chama Discípulo Radical, do John Stott. E ele fala de um conselho de Lausanne que ele foi. E eles falaram assim, rapaz, nós cristãos temos que viver uma vida mais simples.
Porque o mundo está precisando de Jesus e a gente está se distraindo em adquirir coisas, viver coisas, ter coisas, e pessoas estão indo para o inferno. Nós temos que olhar mais para a essência de Jesus e entender que a nossa missão aqui na terra é pregar o Evangelho. Será que Jesus ia escrever essa carta para a gente e iria falar isso sobre a gente, sobre a nossa igreja? Talvez a gente perdeu a paixão. Talvez a gente perdeu o amor. E é isso que a gente precisa pensar. Porque, sobre isso que a gente precisa pensar. Porque talvez, igual a mim, né? Hoje eu não jogo mais bola não. Mas antigamente, poxa, aí Vinícius, tem um futebolzinho 6 da manhã. O quê? 5 horas da manhã eu acordava. Preparar a chuteira. Estava lá. Eu queria jogar bola. Ou então, churrasco. Hoje eu não sou futebol não, o meu negócio é churrasco agora. Não, churrasquinho 0800. Entendeu? 2 da manhã o pessoal vai se reunir para um churrasquinho. Pô, vou, pô. A Dani fala assim, tu não vai nada. Vou. 0800. Pô, churrasquinho. Né? Aí você fala assim, ó, tu trabalhou a semana toda, mas pintou um negócio aí sábado à tarde para ganhar mais R$1.000. Tu não vai não? Vou, pô, R$1.000? Claro que vou. Pô, tu vai ter que perseverar, ficar acordado, trabalhou a semana toda, tá cansado, mas para ganhar dinheiro tu vai. Agora, igual ontem, que eu recebi uma ligação, meia-noite, de um casal. E aí? A vontade no coração fala assim, caramba, pô, meia-noite. Não, tem que perseverar. E aí, tudo bem? Será que a gente perseveraria? Para mim, para isso também? Não, tem uma reunião, tem um treinamento, tem escola bíblica. Por exemplo, nós temos escola bíblica, 9 da manhã, 5 da tarde. Você consegue chegar mais cedo para estudar a Bíblia? Para perseverar? Será que a gente tem esse mesmo comportamento? Nós podemos até entender que vivemos num ativismo. Mas talvez nós estamos perdendo a comunhão com o Senhor. Por isso você precisa refletir. O que estou fazendo para Deus? Será que você faz alguma coisa relevante para Deus durante a semana? Eu estava não sei onde eu estava essa semana, rapaz. Minha cabeça perdeu, que eu até comentei sobre isso ontem. Uma pessoa que foi servir a gente. Aí ela perguntou assim, ela falou assim, não, poxa, não, a gente vai resolver. Tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Eu falei, não, para a morte tem, Jesus. Pô, na hora, irmão. Ela levantou a bola para eu cortar. Eu ia falar assim, né? Tá difícil. Pô, meu papo é Jesus, poxa. Minha ferramenta maior é Jesus. Você pega um Uber, aí o cara gosta de falar, conversar, os políticos, não sei o que lá, pá. Aí você vai na onda, não, o preço do negócio está subindo o preço das coisas, está difícil, e como é que está aí e tal? Meu irmão, o cara já falou, as coisas estão difíceis, tão difícil mesmo, e vão piorar. Se a gente não aceitar Jesus, cara, como único suficiente Salvador, vai dar ruim. É só isso. Então você tem essa coragem de falar assim, está difícil mesmo, mas eu estou me agarrando em Jesus. Está na fila de banco, sei lá, se você ainda vai a banco, está no lugar, qualquer coisa. As pessoas estão abrindo portas. E nós temos uma ferramenta boa para entrar e falar sobre Jesus. É uma ponte, é uma possibilidade para que as pessoas possam também render os seus corações a Jesus. Agora, entenda, você precisa perseverar. Você precisa trabalhar arduamente, com esforço, porque senão você talvez vai receber uma carta de Jesus dizendo que você estava bem com muita preguiça e você não deu valor ao trabalho que Ele te chamou para fazer. Terceiro, como Deus vê a igreja, Deus não avalia apenas as obras, mas as motivações das mesmas. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, o verbo aqui, abandonar, significa soltar, renunciar, uma ação deliberada. Ele não está dizendo que a igreja perdeu, poxa, entrou num caminho, pecado e tal. Não. Eles soltaram, abriram a mão mesmo.
Deixaram de dar valor. Foi algo que foi passando e eles não ligaram para aquilo. O primeiro amor. Agora, muitos talvez entendem que esse primeiro amor, já vi muito falar isso, o amor da conversão. Não é esse amor não, irmão. Porque o amor da conversão, ele é avassalador, mas ele não é maduro. É um amor que ainda está na troca, na experiência. Aquela bomba de paz entrou em você, o Espírito Santo entrou, e aí você tem esperança, e aí você está apaixonado por Deus. Mas isso é imaturo ainda. Esse primeiro amor tem a ver com primazia, com o mais importante, com o amor incondicional, com o amor que vem de Deus. O que Jesus está falando para essa igreja é: poxa, vocês são feras, vocês arrebentam, trabalham arduamente, vocês não toleram os nicolaítas, os falsos profetas, vocês, poxa, pregam o evangelho ali para a galera, convidam a gente para ir para a igreja, mas deixa eu falar, vocês perderam o amor. Vocês estão na religiosidade. Vocês estão fazendo o que vocês sabem fazer, mas o relacionamento íntimo vocês perderam. Eles mantiveram a forma, mas perderam o fogo. Perderam esse contato íntimo e necessário. Eles continuavam religiosos, mas perderam o fervor. Aquela necessidade que tem dentro da gente de se relacionar, de buscar, de querer estar junto. É como um casal. Casal casado, continua junto, o marido é fiel, a esposa é fiel, cumprem seus papéis, as coisas estão indo bem, sabe? Um respeita o outro, são felizes. Mas os dois não se tocam mais. Perderam o prazer do namoro. Perderam aquele suspiro quando um está longe do outro, olha para a aliança. Minha esposa, saudade dela. Aí manda um WhatsApp, saudade de você. Aí você tem seus apelidos aí, né? Fofuxo, né? Coração, vida, tesouro. Fala assim: amor da minha vida. Você sabe, né? Que quando a Dani me chama de Vinícius, eu falo assim: o que foi? Deu ruim já, meu Deus do céu. Né? O que eu fiz? Né? Mas fala: amor, estou aqui trabalhando, lembrei de você. Estou com uma vontade de te abraçar. Perdeu talvez aquela empolgação, né? Estava conversando ali com um casal que casou agora mês passado. E aí, como é que tá? Ah, só alegria. Chega em casa já abraçando. Doido para dar um cheiro, né? Eu lembro que meu avô, quando faleceu, ele ia fazer 50 anos de casado no ano que ele faleceu. Aí uma vida, né, gente? Minha avó sentiu muito, sente até hoje, claro. E aí, conversando, ela falou assim: seu avô, todo dia que chegava do trabalho, trazia uma coxinha de uma padaria que eu gostava. Eu falei: como assim, vó? Sua mãe não sabia, não. Colesterol, essas coisas, né, de mais idoso. Mas ele trazia que ele sabia que eu amava aquela coxinha. Amor, pô. Sai do trabalho pensando: vou levar uma coxinha para minha amada. Fervor, tem fogo. Ainda conserva a intimidade. Não está junto só porque é a vida, né? Está junto, é casamento, tem que aguentar. Não. Tem intimidade conservada. O que você faz por Jesus que é dessa forma? Será que você acorda, irmãos? Eu vou revelar um negócio a você aqui. Eu tenho orado pelo Senhor já há muito tempo sobre isso. Muito tempo não, alguns meses. E isso tem me incomodado demais. Sobre a mentira, talvez, que a gente vive com o Senhor. A gente diz que ama, mas não ama, gente. Que amor é esse que a gente não vai buscar nada nele? Que amor é esse que a gente não quer se relacionar com ele? E eu tenho orado ao Senhor: Senhor, me dá esse amor. Eu quero ansiar pelo Senhor. Essa semana eu estava orando no meu tempo a sós com Deus. Eu estava assim, falando: Deus, sabe o que eu quero? Eu quero acordar. E assim, primeira coisa que eu tiver vontade de fazer é parar e ler Bíblia, e orar, e ter um tempo contigo. Porque eu confesso, irmãos, é desafiador esse negócio.
É desafiador, é tanta coisa na cabeça, até as coisas da igreja. Eu, por exemplo, às vezes me pego, estou envolvido demais com a igreja, mas estou envolvido pouco com Deus. Isso pode acontecer. Estou envolvido com as coisas de Deus, mas talvez eu não estou com tempo com Deus. Não, volto para esse tempo. Sabe, sensação de falta de ar? Já teve isso? Isso é horrível, né? Você está, meu Deus, preciso de ar, preciso de ar. Você que é claustrofóbico, então né, entra num lugar, meu Deus do céu, tem que sair desse lugar aqui. Aquela ânsia, aquela necessidade. Você já pensou se você acordasse com esse sentimento para ler Bíblia? Misericórdia, né? Misericórdia não, glória a Deus. Ia ser um negócio muito bom. Que é o que eu estou falando do casal, do casamento. Você está doido para chegar em casa, abraçar tua esposa, ou um filho, que você quer ver, saudade do filho. Ah, teu cônjuge, teu filho viajou, ficou embarcado, 30 dias fora, e você não espera, não pede por esperar, né? Está esperando aquele dia ali, de encontrar com ele, vai dar um abraço nele, oh, que bom que você está de volta. É isso. Você sabe o que é. Você sente isso por Jesus? Você sente isso por um tempo com Jesus? É sobre isso, gente. O povo de Éfeso perdeu isso. Eles perderam esse amor por Jesus. Eles amavam, gostavam, mas esse amor avassalador, eles perderam. Eu tenho orado por isso, para que você como igreja tenha isso. Ah, tenho vontade de falar com o Senhor. Tenho vontade de orar, eu tenho vontade de ler Bíblia. Eu tenho vontade de passar um tempo na presença do Senhor. Eu tenho vontade, porque Jesus hoje está dizendo, você não me ama menos porque trabalha menos. Você me ama menos porque me deseja menos. Não tem isso? Mulher é mais atenta para esses negócios. O homem às vezes não liga muito para isso não, mas a mulher é mais atenta. Ela não fala assim, está acontecendo alguma coisa, você não me procura mais? Aí o homem fala, você também não se esconde? Né? A mulher pode falar assim, poxa, você não fala mais que eu estou bonita? É verdade ou não é? Não é? Que os homens vacilam às vezes com isso mesmo. Né? Falar nisso, tem culto dos homens amanhã, hein? 7h30, todos os homens aqui, em nome de Jesus. A mulher mais sábia nesse negócio, mais inteligente, ela fala, ó, a gente está frio, a gente não se abraça mais, esses beijinhos de estalinho só, né? Beijinho mais quente. Cadê esse negócio? Aí ela percebe. Será que ele ainda me ama? Sim ou não, gente? Não é isso que acontece nas relações? Com Jesus é a mesma coisa. Olha aí. Aí a esposa. Sim. É? Tá vendo aí? Irmão, salvamos o casamento hoje aí, ó. Né? Com Jesus é a mesma coisa. Jesus talvez está falando para você assim, mas você não me diz mais eu te amo. Qual foi a última vez que você disse para Jesus que você o ama? Mas não é da boca para fora aqui na igreja no louvor, é na tua casa. Num tempo a sós com ele, você com ele, fala assim, Jesus, eu te amo. Quero estar contigo. Poxa, me ajuda a te conhecer mais, quero te sentir. Não confunda a realidade da palavra, quando a palavra diz que Jesus está aqui, nós temos que crer que está, nós não precisamos sentir para crer que Ele está, mas nós também podemos sentir, porque Ele se manifesta. Ele deixa a gente sentir, tocar, experimentar, Ele deixa, Ele quer isso. Isso talvez seja Deus falando para você hoje, você não me ama tanto, porque você não me deseja. Você não me procura. Você não vai ao secreto, aonde eu estou, como diz lá Mateus 6,6. Quando orares, vai ao secreto, lá no teu quarto, tranca a porta, porque Deus vai estar lá. Deus não quer a sua performance, Ele quer o seu coração pegando fogo por Ele. E aí, com isso, existe performance, existe serviço, existe trabalho, existe amor, existe cuidado, pastoreio. Você hoje precisa perguntar ao seu coração, eu ainda choro na presença de Deus? Ainda sinto saudade quando fico longe dEle? E em quarto e último lugar, como é que Deus vê a igreja? Uma igreja que precisa redescobrir o arrependimento.
Lembre-se de onde caiu, versículo 5. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Tem uma palavra que talvez foi esquecida pela igreja: arrependimento. E é a mensagem base ou central de João Batista: arrependei-vos. É a mensagem de Jesus: arrependei-vos. É a mensagem que nós precisamos pregar. Se arrependam. Se arrependam. Creiam em Jesus, mas se arrependam. Depois de crer em Jesus, continue se arrependendo, porque você peca todo dia. Você tem pensamentos ruins, você tem vontade de fazer coisas ruins. Fala: Jesus, me perdoa por esse negócio, me ajuda com esse negócio aqui, com esse ímpeto, com essa necessidade, me ajuda aqui que eu estou com raiva, me ajuda que eu estou com ódio, me ajuda porque eu estou com a vontade de fazer besteira, me ajuda, eu me arrependo disso, de ter falado besteira, de ter tido esse comportamento, me arrependo dessa minha omissão, me arrependo, Senhor. Para de orar pedindo perdão no atacado. Senhor, perdoa meus pecados, todos. Aí tu ainda usa a teologia, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pô, meu irmão. Começa a dar nome para os pecados, pô. Me perdoa porque eu estou sendo invejoso mesmo. Aquele irmão tem aquele negócio ali, eu queria ter, estou com uma inveja. Então, Jesus, tu pode falar, ele já sabe mesmo. Ele já sabe, só que aí vem cura. Ou seja, cura também vem quando você confessa para alguém, né? Tiago 5,16, confessar seus pecados uns aos outros tem cura. Vem transformação. Você tem que falar: olha, estou com a dificuldade, estou com raiva, estou com vício, estou com vontade de jogar tudo para o alto, estou com vontade de fazer isso e aquilo. Fala com o Senhor. Essa é uma das palavras-chave do arrependimento. Ele apresenta aqui um caminho de restauração com 3 ações. Primeiro, lembrar. Ei, se lembre. Você chega na igreja, é uma boa prática. Vem para a igreja domingo. Cara, já entra aqui nesse lugar avaliando a tua semana. Entra diante do Senhor, né? Senhor, como é que foi minha semana? Nossa, na terça-feira eu fiz aquela besteira, né? E na quinta-feira dei mole também. Aí já começa a se arrepender, a confessar. Você está diante do Senhor, então lembra. Depois se arrependa, mude, troque os comportamentos e volte a praticar as coisas boas, as boas obras. Aí Jesus adverte: se não te arrependeres, virei e removerei o teu candelabro. O que é candelabro aqui? O que isso significa? Ele vai mover a luz, vai tirar aquela presença, o poder de iluminação que você tem através de Jesus. Vai tirar a tua unção, vai tirar o poder que Ele está colocando sobre sua vida. E esse mês eu fui impactado muito com um vídeo que eu vi de um pastor falando uma coisa que bateu forte no meu coração. Irmãos, olha, eu garanto a você que se Deus não estiver aqui, se Deus sair daqui, talvez muitas pessoas não vão notar. Sabe por quê? Porque saber fazer culto a gente sabe. Talvez você vai vir aqui domingo que vem, em nome de Jesus isso não vai acontecer, porque eu oro por isso e é um dos maiores medos que eu tenho, de Jesus não estar aqui comigo na igreja. Mas imagine só, Jesus não está aqui, porque isso acontece. Tanto que Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. E aí muitos usam esse versículo para evangelização, mas esse versículo eu estou fora da igreja. Ele está falando ao anjo da igreja: se você deixar entrar, eu entro, porque eu não estou aí na igreja. Agora imagina Jesus estar fora da igreja. Irmão, eu tenho certeza que nós vamos fazer um louvor legal, porque os meninos sabem tocar. A Rafinha, eu acho que canta bem, não canta bem, Rafinha? Canta bem. Inclusive lançou agora um single aí, né, Rafinha? Pô, curte lá o single dela, né? Ore por ela, para que a música dela abençoe pessoas. A Rafinha vai cantar bem. Vamos fazer uma oração aqui bonita. Vai tocar no teu emocional. Você vai chorar, vai rir. Vai ser um culto bom. Mas Jesus não vai estar aqui. Porque a gente já sabe fazer. A gente já sabe fazer tudo isso.
E esse é que é o perigo. A gente fazer sem a presença, sem Jesus, sem a unção. A gente começa a entrar no automático. A gente começa a entrar naquilo que a gente conhece. A gente começa a viver porque tivemos experiências. E as experiências nos dão autoridade. E a autoridade, às vezes, nos tira também de novas experiências. Nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, quando há o Espírito Santo na gente, a gente pode fazer algo que sem ele nós não podemos, que é o quê? Amar pessoas. Sermos transformados. Mudar. Sem o Espírito Santo não tem como. Sem o Espírito Santo, irmão, você não aguenta conviver. Você começa a afastar pessoas do seu convívio, você começa a ser seletivo, você começa a amar de forma parcial, porque se você diz que ama Jesus e ama a igreja, você tem que pensar, pensa aí na pessoa mais chata dessa igreja. Pensa aí, quem é? Se você não consegue lembrar, talvez seja você. Mas pensa na pessoa mais chata da igreja. Se você não ama essa pessoa, você não ama a igreja. Porque ela é a igreja. Eu não estou falando amor de sentimento, de convivência, né, de levar bombom. Não. Mas é amar. Amar como Jesus amou a igreja. Que é isso que Jesus fala em João 13, 34, 35. Né? Um novo mandamento vos dou. Que vocês agora amem as pessoas como Deus amou vocês. E aí é quando as pessoas verem o amor de vocês, elas vão entender que vocês são cristãos. Mas para fazer isso, só com o Espírito Santo, irmão. Porque para amar algumas pessoas aí tá difícil. Né? Tô falando de vocês não. Mas é difícil, não é difícil? Você amar algumas pessoas aí Deus fala assim, é para amar. Só com o Espírito Santo. Por isso Deus hoje te fala o seguinte: traga a lenha do arrependimento e eu vou colocar fogo. É parceria. Você traz o arrependimento, Deus coloca a unção. Você traz o arrependimento, Deus dá a transformação. O arrependimento é a chave para reacender o altar. E quando eu disse no início da mensagem, sem arrependimento, sem esse amor, o altar se apaga. Não é o altar da igreja aqui não, é o altar da tua vida. É a tua vida. A tua vida é um altar, onde você presta o culto, o teu culto racional. Sacrificando como sacrifício vivo que a tua vida tem que ser, né? Será que tem fogo aí na tua vida? Para ter fogo tem que ter arrependimento, tem que ter transformação, tem que ter amor ao Senhor, tem que ter intimidade com Ele. Você tem que voltar a orar, a chorar, a adorar lá na tua casa. Chorar mesmo, Deus, cara, eu amo o Senhor. Me ajuda a amar mais, me ajuda a te conhecer. Eu sou pecadora, sou pecador, preciso de Ti, Senhor, salva a minha família e tal. E começa a ter intimidade com o Senhor. Aí você para um tempo, orou, para um tempo, escuta o Senhor, passa um tempo só escutando, meditando, deixando Deus falar com você, lê Bíblia, louva um louvor, bota uma canção, volta a orar, passa um tempo assim com Deus. Aí você vai começar a ver fogo do Senhor cair do céu na tua vida. A igreja precisa mais de arrependimento do que novos métodos, novos ministérios, novos eventos. Eu não sou contra entretenimento gospel, não. Eu acho legal, a gente tem que ter show gospel, tem que ter evento gospel. Mas, irmão, nós temos que ter também indicadores para entender assim, o que eu tive desse evento? O que eu guardei? O que eu mudei? O que eu transformei na minha vida? O que mudou? Me aproximou mais de Jesus como? O que é palpável? E às vezes é difícil. Se a gente chama uma pessoa aqui, por exemplo, para orar. Vamos orar aqui. 72 horas de oração na igreja. Esse dia de abertura. No último 72 vieram um público bom, 200 pessoas, mas nós somos mais de 1000. Cadê as outras 800? 800 pessoas. Se a gente chama para, cara, vigília, é oração, é jejum, é joelho no chão, talvez isso não te anima. Mas se vem um cara aqui, se eu trago um cara aqui, não, o cara é expert em prosperidade, ganhar dinheiro, e vai mudar a tua vida, os milagres vão descer, e tal, de repente lota esse negócio. Estou falando disso, é de mim também, nós somos assim, é o ser humano. Agora há pouco tempo na sede, eu fui pregar lá na sede na quarta-feira,
Tinha lá umas 800 pessoas, uma igreja de 20 mil. Umas 500 pessoas, né? Pastor, aumenta um pouquinho, né? Tinha umas 500 pessoas. Mas a igreja tem 20 mil. Aí, semana depois, não, foi semana depois não, foi uma semana anterior que eu preguei. Foi um cantor lá. Tinha 5 mil pessoas na igreja. Jesus é o mesmo, gente. Então as pessoas não estão atrás de Jesus. Elas estão atrás de outras pessoas. Isso é muito perigoso. Não estou falando que todo mundo que foi para esse evento foi com esse entendimento, mas uma grande parte foi. Muitas pessoas não estão se arrependendo mais, e sim buscando justificação pelos seus erros. Mas eu e você precisamos entender o seguinte: Deus não trabalha com legalização de pecados, Ele trabalha com arrependimento de pecado. E é pecado, tem que se arrepender e pronto, acabou. E aí Jesus conclui: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. O verbo aqui, utilizado sobre a essa pessoa, a palavra utilizada aqui para vencer, ao vencedor, aquele que vencer, significa aquele que tiver constância, resiliência, resistência, permanecer firme no Senhor. A vitória, ela é prometida aos que vencem a frieza, aos que não se distraem com esse mundo e que amam Jesus de todo o coração. Eu tenho feito uma oração por mim e pela igreja, e hoje eu vou fazer aqui nesse culto. Eu tenho orado João 7,37. Você sabe o que diz João 7,37? Alguém sabe? Jesus fala o seguinte para o povo: ó, eu estou aqui. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aí eu peguei essa chave e falei assim: ah, Senhor, me dá sede. Espírito Santo, me ajuda a ter sede. Porque quando você está num calor, né? Rio, 40 e poucos graus, trabalhando na rua, o cara, oh, água, dá uma água aí, estou com uma sede danada. Você vai atrás de água, porque você tem sede, você tem necessidade. E aí o que eu tenho pedido ao Senhor: Deus, me dá sede, me ajuda a acordar com sede do Senhor, me ajuda a acordar com sede de ler a Bíblia, sede de orar, sede de passar um tempo contigo, sede de sentir o teu abraço, sede de falar assim: ah, esse dia vai ser maravilhoso porque Jesus está comigo. Sede de ter um tempo com o Senhor. Talvez você acorde 5 da manhã, é difícil ter esse tempo, né, de manhã cedo, mas você já acorda dando um bom dia para o Espírito Santo, assim: ah, nosso momentozinho que vai ser meio-dia, Senhor, vai ser bom demais. Estou esperando pelo nosso momento. Senhor, meio-dia, hein? Está chegando a hora do almoço. Vou encontrar com o Senhor. Hoje a palavra vai ser tremenda. Sede de ouvir o Senhor, sede de falar com Ele. É isso que eu quero orar agora aqui com você. Eu quero pedir sede para a igreja. Sede pelo Senhor. Nós temos sede por muitas coisas, para ganhar dinheiro, para ser feliz, para viajar, para passear, para ter família boa. Isso é bom demais, temos que ter isso sim. Mas a maior sede da nossa vida tem que ser conhecer o Senhor Jesus, se parecer com Ele. Paulo em Romanos... até esqueci, Romanos 8,29. Ele diz o quê? Que Deus nos predestinou para sermos iguais a Jesus. É a vontade do Senhor que você tenha sede de ser igual ao Senhor. Hoje a carta para a igreja é essa. E você possa entender que você está seguro no Senhor. Continuar com o seu trabalho árduo. Ou pelo menos começar a trabalhar arduamente pelo Senhor. Pregue o Evangelho. Cuide de pessoas. Abra sua casa para uma célula. Lidere uma célula. Seja uma ferramenta na mão do Senhor para abençoar pessoas. E Deus quer esse trabalho. E os outros virão, ministérios, dons, outros trabalhos acontecerão, mas esse é o principal: cuidar de pessoas, abençoar pessoas, pregar o Evangelho para pessoas. Que as suas motivações sejam as motivações certas. Você ame o Senhor, tenha sede do Senhor, se arrependa, para que Deus coloque fogo no altar que é... Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou orar aqui. Se você concorda comigo que você precisa de sede,
que você quer ter sede pelo Senhor, eu vou orar e você vai confirmando aí no teu coração, vai repetindo também no teu coração. Senhor, nós aprendemos hoje aqui, Pai, com a carta que Tu mandaste para a igreja de Éfeso. Nós terminamos esse culto, Deus, com esse ensinamento final, de que nós precisamos de sede, Pai, sede para buscarmos o Senhor. Nós não podemos fazer, Pai, como o Teu povo fez, como Jeremias acusou, Pai, o povo, eles estavam com cisternas rotas, rachadas, que não buscavam mais a água na fonte que é o Senhor, vivendo daquilo que guardaram, mas não ansiando por algo novo do Senhor. Pai amado, o Senhor continua descendo e disponibilizando um maná diário. O Senhor continua fazendo isso. O alimento diário, o Senhor continua fazendo através da Tua palavra, através de tempo com o Senhor. E nos ajuda, Deus, a consumir desse maná diário, Pai, que é a Tua palavra. Pai amado, nos converta ao Senhor. Ajuda nosso coração, Pai, a amolecer e a estar perto do Senhor. Nós nos arrependemos, Pai. Nós não podemos falar agora aqui sobre os nossos pecados, íntimos, mas cada um aqui sabe qual é o seu pecado, aonde tem vacilado, o que tem feito de errado. Receba agora nosso pedido de arrependimento, Pai, nossa confissão, e transforma nossas vidas. Coloca fogo, Pai, no nosso altar, porque a lenha do arrependimento está aqui. E nós pedimos, Senhor, que a Atitude Zona Sul seja uma igreja marcada por essa sede, pelo fogo, pelo fervor. Pessoas que querem o Senhor, que querem orar, que querem ler Bíblia, que querem melhorar, que querem pregar o Evangelho. Pessoas que vão ser prósperas, vão ser bem-sucedidas na vida, vão realizar grandes coisas, sim, mas porque o Senhor está com elas e a glória vai ser do Senhor. Cuida, Pai, das nossas vidas. Nós queremos ser esse povo, Teu povo apaixonado, que ama o Senhor, o amor da primazia, o amor que o Senhor colocou em nós de forma incondicional. Toma a nossa igreja nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.